Você vai conhecer agora uma história pra lá de emocionante, de um homem que passou a vida toda sem poder ouvir. O Frank nasceu surdo, mas a família dele nunca desistiu. Agora, com 47 anos, ele conseguiu escutar pela primeira vez graças a uma tecnologia, um aparelhinho que mudou a vida dele e transformou vidas. Um momento espetacular que você vai acompanhar com a gente. Qual a emoção de ouvir a palavra pai pela primeira vez? E ver o rosto de quem te carrega no colo com amor infinito. Hoje o Domingo Espetacular vai te contar duas histórias pra lá de especiais. A do Frank, que tem 47 anos, e da pequena Maria Júlia, que tem apenas 8 meses. Aí você me pergunta, o que essas histórias têm em comum? Tem momentos especiais que viralizaram em todo o Brasil. O primeiro tá nesse endereço aqui, ó. Você vai conhecer a incrível história do homem que ouviu pela primeira vez. Para começar a falar do Frank, nosso entrevistado, que tem surdez profunda, ou seja, já nasceu sem ouvir, a gente precisa falar com a Adriana, a esposa dele. Eu tive um pouco de dificuldade no começo, porque eu só sabia o básico das libras. Mas aí, como eu comecei a namorar com o Frank, e ele que me ajudou bastante, foi me ensinando, e aí depois eu comecei a interpretar. O namoro virou casamento, que virou família, Fabrício, Fernanda e Ágata. O amor foi a palavra que ajudou o Frank a superar as dificuldades de uma pessoa surda desde o início. Sim, o amor é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas olham por surdo, é um coitadinho, não é capacitado, não sabe de nada, não está entendendo, mas o surdo ele é capacitado sim. Frank ficou 47 anos sem ouvir. Um implante coclear mudou para sempre a vida dele. Com esse aparelhinho aqui, pôde ouvir pela primeira vez. Daqui a pouco você vai acompanhar a emoção da família quando isso aconteceu. A gente já conta essa parte que viralizou em todo o país. Antes, vamos entender como funciona a cirurgia que o Frank fez. Esse dispositivo ele tem uma parte que é interna, onde é feito o processo cirúrgico, é inserido esse eletrodo, que tem os feixes que vão ter canais que vão emitir essas frequências de som. E tem a parte externa, que é o processador, que é onde tem o microfone e tem o sistema, né, operacional que vai enviar esse som. Ninguém melhor para explicar esse processo do que o próprio Frank. E não foi uma caminhada fácil. Eu, quando criança, eu não entendia nada. Não tinha comunicação, eu me sentia inseguro. Mas eu fui aprendendo alguns sinais dentro da minha casa, né? E aí depois eu consegui o ASA, que é o aparelho, só que ele produz muito barulho. Isso me deixava irritada e eu jogava. Eu jogava mesmo, eu quebrava. Aí eu falei para minha mamãe, né? Ai, mamãe, eu não consigo. A dona Dionéia, mãe do Frank, enfrentou o desconhecimento sobre o mundo dos surdos dentro e fora de casa. Para mim, como mãe, que eu trabalhava, quando eu saía de casa, ele batia a cabeça, ele ficava revoltado que ele queria eu perto dele. Deixar na escola o primeiro dia foi difícil, que ele não queria ficar, porque a gente não sabia se comunicar com ele não ouvia. Quem vê essa família aqui conversando numa praça, uma família comum, nem imagina que o Frank demorou 47 anos para ouvir pela primeira vez a voz da própria mãe. Ô Frank, meu filho, eu te amo. Ai, meu Deus, esse dia foi de muita emoção. Quando eu cheguei lá, que eu falei, meu filho, ele virou. Ai, é muito grande, olha a emoção, muito grande. Porque eu já ouvia ele, mas ele nunca me ouviu. Ele disse que eu falo muito. Você nunca vai esquecer desse momento? Não, nunca. Foi emoção para todo lado. Oi, pai, tudo bem? Tudo bem. Quando colocaram, ativaram, era como se fosse raios na minha cabeça, né? Eu fiquei muito confuso. E aí, até o ar que eu puxava, eu escutei o barulho também pelo nariz. Só olhei seu barulho. Então, a minha mãe entrou chorando bastante. E eu fiquei mais emocionado de ver a minha mãe falando. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Ele tá chorando, gente. Eu ouvi a voz da minha mãe e não ter o meu pai por perto.
Mas hoje eu tenho comunicação com a minha família e isso me deixa muito feliz. Fernanda não estava no hospital, mas preparou uma surpresa para o pai. Eu não tinha costume de chamá-lo de pai. Não tinha esse costume. Eu sempre falava, chama o papai pra mim. Ou tocava nele, mas nunca tinha falado, pai, vem cá. Então, no primeiro dia que eu falei, que ele ainda não tinha escutado a minha voz, tinha viajado a trabalho, menti a data que eu ia voltar para poder fazer a surpresa para ele. Aí ele falou, quem chamou? Aí, quando ele me vê, aí ele assusta. Aí, para ele foi uma emoção de estar escutando minha voz pela primeira vez. E para mim foi uma emoção de ter chamado ele pela primeira vez e ele ter me escutado. Foi bem bacana. Ele quer chorar! Momentos simples como esse aqui, ó. Família reunida em volta da mesa para poder tomar um café, pode ser um dos mais sensíveis pro Frank desde que ele fez o implante. É que essa tarefa aqui, ó, mexer o cafezinho e bater com a colher na borda, pode incomodar. Enquanto ele está aprendendo os sons, a gente está aprendendo a diminuir um pouco mais o nosso para poder ele se acostumar. Mas palavras chegam, aos poucos. É diferente os tipos, né, de voz dos passarinhos, dos carros, das motos, da chuva. É muito maravilhoso a chuva, as músicas. É muito, muito legal, estou muito feliz. A Agatha estava esperando uma oportunidade de ouvir o pai para tirar uma onda com ele. Eu sou flamenguista e ele é vascaíno. E tava naquela época do Flamengo ruim, né? Aí depois que ele começou a escutar, foi quando eu comecei a cantar o hino do Flamengo toda hora e falar que o Vasco era ruim. O Fabrício, filho mais velho, também não perdeu tempo. A primeira coisa que eu fiz foi o dia inteiro perturbar ele chamando de pai, que ele falou... Quando eu chamava escondido, pai, ele é o Fabrício, eu já conheço a voz dele. Hoje o Frank escuta os sons desse nosso mundo barulhento. Você acompanhou a incrível história do Frank, que conseguiu ouvir pela primeira vez aos 47 anos de idade. E agora prepare seu coração, porque a gente vai mostrar essa outra história que emocionou o Brasil. A pequena Maju nasceu com uma doença nos olhos, mas graças a uma cirurgia, a menininha conseguiu enxergar. A família registrou esse momento espetacular que viralizou na internet. A luta de uma família quando descobre que a única filha não enxerga. Ela só enxergava um pouquinho de luz. Quando tinha uma luz refletindo muito forte, ela procurava, mas fora isso, ela não procurava. Antes ela não tinha, igual nós comíamos na frente dela, ela não tinha vontade. 8 meses intensos, de sombras por toda parte. Maria Júlia vivia numa penumbra. Os vultos que enxergava poderiam se apagar totalmente. Os pais perceberam a gravidade do problema e foram buscar ajuda. Maju nasceu com catarata congênita, uma doença que atinge, em média, 5 em cada 10 mil crianças. A catarata congênita é a opacidade do cristalino, que é a lente natural do olho. E em algumas crianças, essa opacidade pode ocorrer ou em um olho ou nos 2 olhos, que era o caso dela. Os médicos optaram pela cirurgia. Como a paciente era muito pequena, o tratamento foi planejado em etapas. Primeiro a gente operou o olho direito e só depois de um mês que a gente pôde operar o olho esquerdo. A cirurgia raspa toda a catarata e substitui o cristalino comprometido por um artificial, feito de silicone. Nos casos de crianças maiores, durante a operação, os médicos já colocam lentes intraoculares para a correção da visão. Como ela era muito pequena, a gente não pôde fazer isso, o que é normal para casos como o dela. Então, a gente só faz a remoção da catarata. Ela usa um óculos para correção e para desenvolvimento da visão dela de forma adequada. Consegue ver o olhinho dela? Eu acho que vai ser mais ou menos o prazo para ficar pronto. Vamos ver como é que ela fica. Oi, princesa! Olha, ela tá conseguindo ver ela olhando. Você tá vendo as coisas, amor? E foi de uma vez só que a Maju enxergou a família.
bonitinho, papai. Ela olhando tudo. Que emoção. A mãe, Ariana, não esperava tanta repercussão para o vídeo que emocionou milhões de pessoas na internet. Maju, agora de óculos estilosos e o patinho ali a tiracolo, encantou o Brasil. E de repente, tudo tinha interesse, tudo era descoberta, à primeira vista. Até ela colocar o óculos, ela ficou meio bravinha, mas a hora que ela colocou o óculos, ela ficou impressionada com tudo que ela estava vendo. E pra gente, com certeza, foi um momento único e a gente nunca vai esquecer mais. Enquanto as lentes definitivas não vêm, a Maju vai ficar assim, toda charmosa, de óculos. Os que ela ganhou têm 11 graus. A gente se atentou muito referente à espessura dessa lente, para essa lente não ficar pesada para ela ter o conforto de poder brincar. A visão total para a vida adulta se desenvolve até os 7 anos. Por isso, depois que o caso da Maria Júlia ficou famoso, muitos pais foram buscar informações sobre a doença. O diagnóstico, muitas vezes, ele é realizado já na maternidade pela própria médica pediatra através do teste do olhinho, que é um teste realizado em todas as maternidades aqui do Brasil. Agora, a Maju só quer saber de descobrir tudo o que aparece pela frente. Demorou, né, Maju? Passear no colo do pai, que trabalha na área rural de Cruz Maltina, no Paraná, vai ser muito mais bacana agora. Hoje, a Maju é pura alegria no quarto mais colorido que uma menina poderia ter. Colorido e barulhento, combinação boa para garantir o desenvolvimento super saudável. Foi algo inexplicável, porque nós postamos com o intuito de deixar gravado para nossa família, para nós, né? Porque foi um momento muito importante para a gente, especialmente para Maria Júlia, deixar registrado para que quando ela cresça ela possa ver o vídeo. E não imaginávamos que ia dar essa repercussão toda. Nem sonhávamos com isso. E foi muito importante, até porque muita gente veio conversar com a gente e nós vimos que nós não estamos sozinhos. Tem muitas pessoas que passam por isso também.